Fala pessoal, beleza? Dando continuidade, né, à sequência de questões aí, né, pro pessoal que vai fazer o concurso do Banco do Brasil e para outras pessoas também que vão estar acompanhando esses vídeos, a gente vai trabalhar agora com questões sobre regra de três composta. É uma matéria, né, que ao mesmo tempo que é super simples, às vezes pode complicar um pouco. Então, aqui vamos acompanhar comigo a leitura, né, do enunciado e aí eu vou explicar, né, esse método bem prático, bem simples aí para resolver questões aí de regra de três compostas. E funciona com qualquer questão, tá, gente? É só a gente saber separar. Eu vou explicar o que é isso. Então, presta atenção comigo na leitura do enunciado. Então, vamos lá, olha. 5 recenseadores, né, todos com a mesma capacidade de trabalho, cobrem, ao todo, 60 domicílios em 8 horas. Quantos minutos, em média, um desses recenseadores leva para cobrir uma única residência? Bom, então aqui eu coloquei tempo, recenseadores, domicílio. Eu coloquei domicílios, né, por último, né? Não é à toa, vocês vão entender o porquê que eu coloquei domicílio por último. Isso aqui é o pulo do gato. Presta atenção comigo na resolução. Então vamos aqui, né, colocar os dados aqui, né, do problema. Então nós temos aqui, olha, 5 recenseadores, né? Então 5 recenseadores, todos com a mesma capacidade de trabalho, cobrem 60 domicílios, né? Então vou colocar aqui 60 domicílios em 8 horas. Então aqui é o tempo. Esse tempo aqui, né? Vamos colocar aqui que é dado em hora. Quantos minutos, né? Ele está querendo saber quantos minutos, tá, gente? Tem que prestar atenção nisso, tá? Então, vamos colocar aqui, olha, X, né? Em média, um desses recenseadores leva para cobrir uma única, né, residência. Então, aqui, ó, né, recenseador leva para cobrir uma única residência. E aí, pessoal, a gente vai estar resolvendo aqui, né, essa questão pelo método causa e consequência. Se a gente, né, aprender o que é causa e o que é consequência, a gente não erra a questão, né, de regra de três compostas. Simples, né, muito menos. Mas composta que às vezes complica um pouco. Então, vou explicar para vocês o que é a consequência. O que é a consequência? É o que está sendo feito, entendeu? É o trabalho que está sendo feito. Então, preste atenção, olha, 5 recenseadores, né? Eles estão aqui, ó, 5 recenseadores, né, com a mesma capacidade de trabalho, cobrem 60 domicílios. Então, aqui, ó, o que está sendo feito? Eles estão cobrindo esses 60 domicílios. Então, eu coloquei essa palavra domicílios por último. Por quê? Porque é o trabalho que está sendo feito aqui, olha. Os 5 recenseadores trabalhando durante 8 horas para o quê? Para concluir esse trabalho aqui, ó, que no caso é cobrir 60 domicílios. Então, esses 60 domicílios, no caso aqui, é a nossa consequência, tá, gente? Né? Então, olha só, como assim a nossa consequência? Por quê? Porque está demandando pessoas, né? Aqui no caso está demandando pessoas, e essas pessoas estão gastando tempo para fazer esse trabalho, que é para estar, né, em domicílio aí das pessoas. Então, essa aqui é a consequência de tudo, e aqui é a causa, né? A causa são, né, as pessoas, o tempo que está sendo gasto para que o trabalho seja realizado, tá? Então, tudo isso aqui, tudo aqui, olha, é a causa. A causa sempre tem que ficar separada, da consequência, tá, gente? Então, a causa tem que ficar separada da consequência. Feito isso, o que eu faço? É bem fácil. Olha, não precisa de seta, você vai multiplicar esse por esse, e depois aqui sempre você faz um x, tá? Então aqui você vem direto, e aqui sempre você faz um x. Bem fácil, não precisa de seta, não precisa de nada, né, gente? Aquelas setinhas para baixo, para cima. Então fica assim, olha, vai ficar uma aqui, olha, 1 vezes x, né? E aqui, olha, 1 vezes 60. Então eu vou colocar todo mundo aqui. Então fica assim, pessoal, vai ficar assim, olha, x, deixa eu trocar aqui a cor, né? Porque essa cor aqui ficou meio esquisita. Vamos lá, colocar preto aqui, ó. Vai ficar assim, ó, x vezes 1 vezes 60. Aí sempre a gente coloca o sinal de igual. E agora nós vamos multiplicar a parte de cima, que é 8 vezes 5 vezes 1. Então vai ficar assim, olha, 8 vezes 5 vezes 1. Então aqui fica, olha, 1 vezes 60 vai ficar 60x, que é igual. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 1, 40. Vou continuar resolvendo aqui do lado de cá. Então vai ficar assim, olha, x que é igual 40 dividido por 60, né? E aí, vou cortar esse zero com esse zero.
E aqui nós vamos ficar com x é igual a 4 sextos. Aqui, se a gente quiser, dá para simplificar todo mundo por 2 aqui, gente. Bem fácil. Vai ficar assim, olha. X é igual 4 por 2, 2. 6 por 2, 3. Esses 2 terços aqui, pessoal, que nós achamos, né? Se a gente for parar para olhar, ele está em horas, né? Então, isso aqui, olha, é 2 terços de 1 hora. Só que ele pediu aqui, olha, quantos minutos, tá vendo? Presta atenção aqui, ó, no que está sendo pedido, olha, quantos minutos. E aqui o tempo está sendo dado em horas. Então, isso aqui vai ser 2 terços de 1 hora. Então, aqui, ó, vai ficar assim, olha, ter trocar a cor da caneta aqui, presta atenção, gente, ó, 2 terços de 1 hora. 1 hora são quantos minutos? 60 minutos. Então, 2 vezes 60, 120. 120 dividido por 3 dá quanto? 40. Então, 40 minutos, tá? Que é a nossa resposta. Então, é só a gente procurar aqui, né? Ficamos com a resposta aí com a letra B de bola. Fala, galera, beleza? Bom, dando continuidade aí, né, na resolução das questões aí de regra de 3 composta, nós estamos utilizando aí o método de causa e consequência. Eu vou estar explicando, né, em cada questão, vou estar explicando o que é isso, tá? E para a gente estar aí resolvendo essas questões. É um método assim mágico, um método prático, que você não precisa de ficar colocando aquelas setinhas para baixo, né? E para cima aqui para saber quem está aumentando, quem está diminuindo, se está diretamente proporcional ou se está inversamente proporcional. Não precisa disso, tá? Isso é coisa do passado. Presta atenção, olha. Acompanhe comigo a leitura do enunciado. O setor de uma empresa enviou, né, os seus 10 funcionários para participarem de um curso sobre a utilização de um sistema de preenchimento de relatórios. Ao final do curso, todos os funcionários passaram a utilizar o sistema, né, no mesmo ritmo. Isto é, cada um passou a preencher a mesma quantidade de relatórios por hora. Cada 4 funcionários preenchem 48 relatórios em 6 horas. Após o curso, em quantas horas 8 funcionários preencheriam 96 relatórios? E aqui, gente, a gente tem que separar a causa da consequência, tá? Então, a consequência de tudo aqui são o quê? São os relatórios. Por quê? Porque os funcionários estão trabalhando, né, durante um período de tempo, isso aqui é a causa, para o quê? Para preencher os relatórios. Então, os relatórios é a minha consequência de tudo isso. Então, sempre a consequência tem que ficar aqui, ó, por último. A consequência não pode ficar antes. Agora, com relação à causa aqui, não tem importância. Funcionários poderia estar aqui, tempo poderia estar aqui. Não tem importância. A gente tem que prestar muita atenção na consequência. A consequência tem que estar isolada. Então, a gente separa a consequência aqui, gente. Separando aqui, ó. Tá vendo? Ela tem que estar separada. Então, vamos lá, então. Olha, aqui está falando o seguinte, olha, que, acompanhe comigo, olha. Olha, 4 funcionários, então 4 funcionários, vamos colocar aqui 4, né? 4 funcionários, né? Preenchem 48 relatórios em 6 horas, né? Então, fizemos aqui, né, a nossa primeira colocação dos dados. Agora, após o curso, quantas horas, né? Ele está querendo saber o tempo, né, gente? Quantas horas, né? 8 funcionários, né, preencheriam 96 relatórios. Beleza? Então, o que eu faço aqui agora? Aqui não precisa de setinha, não precisa de nada, gente. É só você multiplicar esse por esse. Quando chega aqui, você sempre faz em formato de x, tá, gente? E aqui nós vamos multiplicar esse por esse, e aqui nós fazemos em formato de x, tá? Por isso que a gente tem que separar a consequência aqui, tá, pessoal? Então, a consequência, ela tem que ficar separada, tá? Da causa. Então, a causa é isso tudo aqui, ó. Então, aqui é a causa. Ok? Então, agora vamos multiplicar aqui, olha. X vezes 8, né? Vezes 48. Então, a gente coloca aqui, olha. X, vamos colocar um pouquinho mais para cá, para ficar melhor. Então, aqui, olha. X vezes 8 vezes 48. Sempre você coloca o sinal de igual depois, né? E agora nós vamos multiplicar aqui, olha, 6 vezes 4 vezes 96. Só que eu não vou multiplicar e vocês vão entender o porquê. Aqui, olha, 6 vezes 4 vezes 96. Preste atenção, pessoal. Olha, o que eu vou fazer, olha. Vou repetir o x aqui, vou isolar o x, né?
E aí eu vou ter que trocar a cor da caneta. Vamos lá, ó, 6 vezes 4 vezes 96. E aí, aqui embaixo, dividindo, vai ficar o quê? O 8 e 48. Eu não multipliquei, vou explicar por que eu não multipliquei, gente. Presta atenção. Quando a gente está fazendo uma prova, se eu multiplicar isso tudo aqui, depois multiplicar isso por esse, e for fazer uma divisão, vai dar uma divisão grande. E aí, se você está fazendo uma prova, você quer o quê? Ganhar tempo. Então, o que a gente pode fazer aqui? Como todo mundo está multiplicando, a gente pode simplificar. Olha só para você ver, 96 aqui é o dobro de 48. Então, olha, eu posso simplificar 96 por 48. E aqui em cima vai ficar o número 2. Então, olha, 96 dividido por 48 dá 2. E presta atenção aqui, olha, 4 vezes 2 dá quanto? Dá 8, olha, 4 vezes 2 dá 8. Então, eu posso cortar aqui, ó, esse 8 com esse 4 e com esse 2. E aí eu não fiz conta nenhuma e já achei minha resposta, que vale quanto? 6. Então, esse método de simplificar é bem tranquilo. Agora, se você quer multiplicar, você teria que multiplicar o 6 pelo 4. Depois, o resultado você teria que multiplicar por 96. Depois, você multiplicaria o 8 vezes o 48. Depois, você ia dividir. Só que você simplificar é muito mais fácil. Você não precisa de ficar fazendo conta, né? Então, x é igual a 6. Nossa resposta aí, a letra é aí, pessoal. É de escola. Fala, pessoal, beleza? Vamos resolver mais uma questão, né, de regra de 3 composta, e nós estamos utilizando aí o método de causa e consequência, tá? Então, acompanhe comigo a leitura do enunciado e no decorrer da resolução da questão, vou explicar novamente como funciona esse método de causa e consequência, tá? Então, vai lá. Em uma construção, os dados mostraram que 3 equipes conseguiram construir 5 quilômetros de dutos em 7 dias, trabalhando em um único turno de 8 horas por dia. Considere que uma equipe com a capacidade similar de produção será acrescentada ao grupo. Então, vai ser acrescentada uma equipe aí ao grupo. De modo que todos agora trabalharão durante 10 dias em um único turno de 6 horas. Assim, o valor mais próximo do número de quilômetros de dutos do mesmo tipo que serão construídos a mais em relação à primeira produção mencionadas é igual a. Então, aqui, olha, nós temos aqui, ó, equipes, dias, horas e dutos. Eu vou explicar, né, por que eu coloquei dutos por último, né, porque o duto é a nossa consequência. O duto aqui, na verdade, é a razão de tudo, né? Então, as equipes estão trabalhando dias e horas para o quê? Para fazer o duto. Então, os dutos aqui, né, são aqueles túneis, né, pessoal, por debaixo da terra, né? Então, ou então as pessoas também querem colocar aqueles canais de água, de esgoto, então faz os dutos aí. Então a consequência disso tudo é o quê? São os quilômetros de dutos aí que estão sendo feitos aí. Então, vamos lá, então, né, colocar os dados aqui para a gente estar resolvendo. Vocês vão ver que é fácil, muito fácil, esse método de causa e consequência. Então, vamos lá aqui, olha. 3 equipes, né? Então, aqui nós temos 3 equipes, né? Conseguiram, né, pessoal? Construir 5 km de dutos. Então, 5 km de dutos. Vamos colocar aqui, olha. 5 km de dutos, né? Em quantos dias? Em 7 dias, né? Então, 7 dias. Trabalhando o que, gente? Trabalhando um único turno de quantas horas? De 8 horas. Beleza? Então, dando continuidade, olha, considere que uma equipe, né, com capacidade similar de produção será acrescentada. Então, uma equipe vai ser acrescentada. Então, agora eu vou passar a ter 4 equipes, né? Eu tinha 3, agora eu tenho 4. De modo que todos trabalharão durante 10 dias, né? Um período aí de 6 horas. Então, ele está querendo saber quantos quilômetros de dutos, né, que serão, né, feitos aí, pessoal. Então, aqui, ó, quantos quilômetros de dutos que serão construídos aí a mais. Então, a mais, né, gente? Então, a gente tem que prestar bem atenção nisso aqui, olha, que serão construídos a mais. Já foram construídos 5, né? Então, quer saber quantos que serão construídos a mais. E aqui, olha, igual eu expliquei para vocês, sempre a consequência tem que ficar por último, né? Por quê? Porque a gente não precisa de ficar preocupado com aquele negócio de regrinha de setas, tem que ficar seta para cima, seta para baixo, e ficar fazendo aqui um com cada um. Isso atrapalha um pouquinho, né? E acaba que você perde um pouco de tempo na hora de estar fazendo uma questão aí em um concurso, ou, né, em uma prova. Então,
Aqui nós vamos resolver, né, essa regra de 3 pelo método de causa e consequência. A consequência aqui no caso são os dutos, porque equipes trabalhando dias, durante horas, vão fazer o quê? Construir os dutos. Então os dutos é a minha consequência. Então vamos colocar aqui, ó, consequência, tá? Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Colocar verde, consequência. Isso é importante. Se você não separar a causa da consequência, dá tudo errado. Agora, com relação aqui, gente, isso aqui que é a causa, não tem ordem para eles, tá? Eu sei que eles têm que ficar separados, mas, né, eles não têm ordem. Né? O Dias poderia estar no lugar de equipe e tal. Aqui não tem importância. O único problema é você separar a consequência, ok? Como que a gente vai fazer? Bem fácil, bem simples. Ó, nós vamos multiplicar esse por esse, multiplicar esse por esse. E aqui sempre tem que ser em forma de x, tá, gente? Então, nós vamos multiplicar esse por esse, e esse por esse, e aqui a gente multiplica assim, bem fácil. Então, vamos primeiro aqui no x. Eu sempre vou no x, 3 vezes 7 vezes 8. Então, não vou multiplicar, vou colocar aqui, olha, 3 vezes 7 vezes 8 vezes o x, né? Que é igual, agora aqui, ó, 4 vezes o 10 vezes o 6 vezes o 5, né? Então, aqui, gente, presta atenção, olha, eu vou fazer isso aqui, olha, x é igual 4 vezes 10 vezes 6 vezes 5, né? E aqui embaixo eu vou colocar 3 vezes 7 vezes 8, beleza? Então, como que vai ficar isso aqui, pessoal? A gente vai, né, simplificar. Se você quiser, você pode multiplicar 4 vezes 10, 40, 40, né? Vezes 6, 240, 240 vezes 5, tá? E aí você multiplica 3 vezes 7, 21, 21 vezes 8. Pode fazer isso? Pode. O resultado vai ser o mesmo? Vai. Mas, se você simplificar, fica bem mais fácil. Olha só, o 6 aqui, pessoal, simplificando com 3, vai sobrar quanto em cima? O 2. Olha aqui, pessoal, 4 vezes 10 dá quanto? Dá 40, né? Então, 4 vezes 10, 40. Ó, 40. 40 dividido por 8 dá quanto? Dá 5. Então, aí, o que, que a gente ficou aqui, na verdade? Nós ficamos com isso aqui, olha. X que é igual, nós ficamos com 5, né? Ficamos aqui com 2 e ficamos com o 5. Opa! Deixa eu voltar aqui, pessoal, só um minutinho. Ficamos com 5. E aqui embaixo nós ficamos com quem? Com 7, tá? Então, aqui, olha, x é igual 5 vezes 2, 10, 10 vezes 5, 50. 50 sobre 7, beleza? Então, dividindo aqui, olha, 50 dividido por 7 vai dar aí aproximadamente 7,14. Então, aqui o x aqui, olha, vai ser igual a 7,14, né, quilômetros de dutos. Então, qual que foi, né, a construção de dutos aqui a mais? Então, lembrando que já foram construídos 5, né? E eu sei que o x aqui é 7,14. Né, então, aqui que eu faço? Eu pego 7,14. Então, aqui, ó, 7,14 menos 5, porque ele quer saber o que foi construído a mais. 2,14. Então, 2 km,14, né, que foram construídos. Nossa resposta aí é qual? Letra A, né, gente? Porque é aproximado. Então, aqui 2,1, tá vendo? 2,1 aqui também. Eu coloquei uma casa decimal a mais, mas a nossa resposta aqui é aproximada, ok? Então, ficamos com a resposta aí com a letra A. Bom, pessoal, vamos aí, né, para mais uma resolução de uma questão aí, né, de regra de 3 composta. Estamos utilizando o método de causa e consequência, que é um método assim, bem tranquilo, um método mágico, que você não precisa ficar preocupado com aquelas setinhas, né, para baixo e para cima, para baixo e para cima, né? E aí isso faz com que a gente erre a questão se você não souber a regra certa das setas. Então, acompanhe comigo a leitura do enunciado. Se 8 máquinas de mesma capacidade produzem um total de 8 peças idênticas funcionando simultaneamente por 8 horas, então apenas uma dessas máquinas para produzir 2 dessas peças levará um total de x horas. Qual é o valor de x? Então aqui, olha, a causa disso tudo é o quê? São as máquinas que estão aqui gastando tempo, né? Isso aqui é a causa. E o que é a consequência disso tudo? São que as peças
que vão ser produzidas. Então, por que a gente tem que saber isso? Porque você tem que separar, né, a causa da consequência, tá? Então, a gente tem que separar, né, a causa aqui. Aqui é a minha causa. Então, a gente tem que separar a causa da consequência. Se você não separar, dá errado a continha, tá, gente? Então tem que separar, beleza? Então, aqui a causa aqui, né, não importa a ordem, né? A ordem importante aqui é essa separação da consequência, que ela tem que ficar isolada, ok? Então, vamos lá. Se 8 máquinas, né? Então, aqui ele tem 8 máquinas. Então, nós colocamos aqui 8 máquinas de mesma capacidade. Produz um total de 8 peças, né? Idênticas, funcionando simultaneamente 8 horas, né? Então, apenas uma dessas máquinas, para produzir duas peças, né? Ele quer saber qual que é o tempo. Então, aqui é simples e rápido. A gente vai multiplicar esse por esse, e sempre na consequência você multiplica em formato de x, tá? É sempre assim. Então, esse vezes esse, e na consequência é em formato de x. Sempre nessa ordem. Então, aqui nós vamos multiplicar, olha, x vezes 1 vezes 8. Aí sempre o sinal de igual. Agora a parte de cima, 8 vezes 8 vezes 2. Quando chega aqui, gente, eu não gosto de multiplicar. Eu gosto de fazer isso aqui, olha, 8 vezes 8 vezes 2 sobre 1 vezes 8. Por que eu faço isso? Porque, olha só, 8 com 8 eu corto, né? E aí eu fiquei agora com isso aqui, olha. X que é igual, né? 8 vezes 2, 16. 16 dividido por 1 dá quanto? 16. E aí a gente acha a nossa resposta muito simples e muito rápido, entendeu? Sem ter que ficar fazendo conta, sem ter que ficar dividindo, que às vezes na hora de uma prova isso pode complicar um pouco. Espero que vocês possam estar entendendo esse método, entendeu? E quem, né, tá assistindo esse vídeo aí que possa dar um like aí, né? Mostrando se você gostou ou não. Fala, galera, beleza? Vamos estar resolvendo mais uma questão aí, né? De regra de 3 composta, da Banca Cisgran Rio. Pessoal que vai fazer o concurso Banco do Brasil aí, né? Tá interessante aí, né? Espero que vocês tenham sucesso aí nesse concurso. Estudem bastante, dediquem, porque a dedicação é a alma do negócio, né? Eu ouvi um ditado uma vez que fala assim, que quanto mais você estuda, mais sortudo você fica. Então, a gente tem que dar o nosso melhor aí. Então, acompanhe comigo a leitura do enunciado aí. Olha, no auge da crise hídrica de São Paulo, em fevereiro de 2014, a Sabesp, empresa de água e saneamento da região, ofereceu um benefício àqueles que poupassem água. A companhia daria um desconto na conta, né, a quem reduzisse o consumo. A estratégia foi um sucesso, contribuiu para economizar 330 bilhões de litros, volume suficiente para abastecer 20 milhões de pessoas na região metropolitana por 4 meses. Interessante, muito legal isso aí. Considerando-se as informações do texto, quantos bilhões de litros de água são suficientes para abastecer 30 milhões de pessoas durante 8 meses? Bom, pessoal, lembrando que a gente está resolvendo as nossas questões pelo método de causa e consequência. E a nossa consequência aqui é o volume. Por quê? Porque as pessoas, né, estão poupando água, né, no decorrer dos meses. Né? Então, elas estão poupando o quê? Aqui poderia ser capacidade, volume, litros, né? Qualquer nome que você colocasse aqui não teria problema, tá? Eu coloquei volume, né? Capacidade, litro, né? Seria a mesma coisa, ok? Então, aqui o volume de água, né, é o que está sendo a nossa causa, né? Porque as pessoas, no decorrer dos meses, estão poupando água, né? Então, essa aqui é a nossa consequência. Então, lembrando que pessoas e meses é a causa, né? É a causa. E o volume é a nossa consequência. Lembrando, pessoal, que sempre a gente tem que separar a causa da consequência. Por isso que eu separei aqui, ok? Então, agora vamos inserir os dados aí, tá? Então, aqui fala, né, que ofereceu benefício àqueles, tal. Olha, a estratégia foi um sucesso. Contribuiu para a economia de 300, né, e 30 litros, né, de água,
suficiente, né, para abastecer 20 milhões de pessoas durante 4 meses. Então, aqui, olha, nós temos aqui 30 bilhões de litros, né, 330 na verdade, aqui, ó, 330 bilhões de litros. Então, aqui o volume 330, né, está em bilhões, né? Volume suficiente para abastecer 20 milhões de pessoas. Então, vamos colocar 20 milhões, aqui está em milhões de pessoas, né? Por um tempo aí de 4 meses. Aí, aqui vem, ó, considerando as informações do texto, quantos bilhões de litros, né? Então, quantos bilhões de litros, né, de água são suficientes para abastecer 30 milhões de pessoas, né, durante 8 meses. Então, aqui o que a gente faz, pessoal? Simples, ó, multiplica esse por esse, e aqui sempre, né, formato de x. Esse por esse, e aqui sempre em formato de x. Vamos fazer isso? Vamos lá, beleza. Então, vai ficar assim, olha, 20, começando sempre pelo x, né, vezes 4 vezes x. E aí nós temos aqui, ó, 30 vezes 8 vezes 330. Opa, 330. Lembrando, pessoal, que se você quiser, você pode multiplicar 20 vezes 4, dá 80. E você pode multiplicar 30 vezes 8 vezes 330. Vai dar um número grande, depois você vai ter que fazer uma divisão, né, de números grandes. Ou você tem também, né, aí também a opção de fazer dessa forma. Vou colocar aqui, olha, presta atenção. X, vou isolar o x, né? Eu vou repetir aqui, olha, o 30 vezes 8 vezes 330. E aqui, ó, nós vamos colocar aqui, olha, o 20 e aqui o 4, ok? Então, ó, para início de conversa, 0 com 0 você pode cortar. Olha só que interessante. E aqui, olha, presta atenção aqui, olha, 8, tá vendo, gente? Olha, quanto que é 2 vezes 4? É quanto? 2 vezes 4 é 8. Então, 8 com 8 você corta. Então, o que eu fiquei aqui agora? Só com 3 vezes 330. Tá vendo, gente? Não precisa de fazer conta. 3 vezes 330 dá quanto? 960, né? Então, aqui vai ser poupado aí, né? 990, né, na verdade, né? 990 bilhões, né? Porque tá falando aqui em bilhões, né? Então, a resposta aqui é a letra F.